seu direito. Juízes, promotores, advogados, defensores, todos em um debate para esclarecer o seu direito de consumidor. Muito bom dia, Seu Direito. É mais um serviço da Super Rádio Tupi, a imensa família Tupi, também pela internet, não é? Formando conosco hoje aqui a nossa mesa, a doutora Érica Machado, que é representante do PROCON Rio de Janeiro. Muito bom dia, doutora Érica. Uma satisfação muito grande tê-la aqui mais uma vez, viu? Bom dia, Haroldo. Bom dia, ouvinte. Muito bom dia também ao doutor Diego Souza Melo, representante da OAB do Rio de Janeiro. Muito bom dia. Bom dia, Haroldo. Bom dia para todos os colegas da mesa. E uma saudação especial do nosso presidente lá da OAB e também do presidente da comissão. Uma alegria tê-lo aqui, viu, doutor Diogo? E também o doutor Jorge Tardan, que é advogado e professor universitário. Muito bom dia, doutor Tardan. Bom dia, Haroldo. Bom dia, Érica, Diogo. Enfim, bom dia a você que nos ouve. Vamos trabalhar, né? Nos ouve e nos vê, né? Nos acompanha pela internet, A nossa equipe de produção, na câmera, a Renata Souza e o Luiz Arthur. Na mesa de som, o Marcel Amaral. E os textos e tal, não é? A produção da grande Renata Henriques. O nosso tema hoje, medicamento, é um tema bastante delicado, porque, embora exista a Câmara de regulamentação ou de regulação do mercado de medicamentos, formado por 4 ministérios: Ministério da Fazenda, Ministério da Saúde, o Gabinete Civil e mais um ministério agora que eu não lembro o nome. Apesar disso, dos 50 remédios mais vendidos no Brasil, 43 deles custam mais caro do que em qualquer outro lugar no mundo. Dos 53 medicamentos, vou repetir, dos 50 medicamentos mais vendidos no Brasil, 43 deles custam mais caro do que em qualquer outro lugar do mundo. Por quê? Qual seria a explicação para isso? Se é o próprio governo quem regulamenta o preço dos medicamentos, que acabou de ser reajustado agora outro dia. Doutor Jorge Tardan, o senhor teria uma explicação para esse fato que é altamente negativo para o bolso, especialmente do consumidor brasileiro? Haroldo, a explicação é econômica, evidentemente. Se a gente analisar a economia tradicional, a gente vai observar que as guerras acontecem, do ponto de vista econômico, em cima de 3 interesses, né? Petróleo e laboratórios. Né? Então, e os laboratórios, a indústria química, né? Ela tem um poder muito grande. Existe uma médica militante consumerista nos Estados Unidos da América que ela demonstrou que se retirássemos do mercado 80% dos medicamentos que estão colocados no mercado mundial, nós faríamos um grande bem para a humanidade. Então, o lobby é poderosíssimo. Então, você não tenha dúvida de que o poder público no Brasil é capturado por esse interesse econômico. O que significa a captura? Significa que eles conseguem eleger inúmeros representantes e o poder político, em razão da sustentação econômica que esse segmento traz, é muito forte. E por mais que a gente tenha, né, nós temos uma agência específica para isso, no caso, a Anvisa. Mesmo assim, nós temos no Brasil, lamentavelmente, muito mais farmácia do que livraria. Né? Nós temos mais farmácia do que padaria. Então, isso, evidentemente, está demonstrado que aqui o poder desse segmento é mais forte do que nos Estados Unidos da América, que promove guerras pelo mundo em razão desse interesse. Mas a indústria química forte mesmo é na Alemanha, né? Na França. Medicamentos, na maior parte deles vem da Alemanha, vem da França, né? Americano é um ou outro, mas a força mesmo é Alemanha e França. Esse, né? capital internacional, muito embora esteja lá com um nome alemão, mas o capital não tem fronteira. O capital não tem isso fronteira. também é verdade, isso também é verdade. Bom, agora, lamentavelmente, doutora Érica, é muito grande, muito comum também a queixa de medicamento falsificado sendo vendido no Brasil. E aí, como o consumidor pode se defender? Como ele pode fazer a diferença entre um medicamento? É difícil a beça. Falsificado e um legítimo, um verdadeiro, doutora Érica. O consumidor tem que estar atento para a embalagem,
A embalagem ela tem uma chamada tinta reativa, que quando você passa um metalzinho, ele vai aparecer o nome do laboratório. Você testa isso, se não aparecer é porque o remédio é falsificado. Observar se tem lote, prazo de validade, se a caixa não está diferente, não está com alguma coisa diferente da que você está acostumado. E observar isso, sempre. O preço também aí, se o preço estiver muito baixo? Sim, o consumidor tem que desconfiar. O barato sai caro, e principalmente se tratando de saúde. Uma doença aí pode não ser tratada, pode ser agravada por uso de um medicamento duvidoso. Agora a senhora falou que tem uma tintazinha, como é que tem que raspar? Sim, é só um raspar com hologramazinho? metal. Isso, é um quadradinho branco que fica na lateral. Se você raspar com metal, vai ter uma reação química e vai aparecer o nome do laboratório. Se aparecer, ele está ok. Se não tiver, o produto possivelmente é falsificado, ligar para a Vigilância Sanitária, para a Anvisa e denunciar isso. Procurar a Anvisa e fazer a reclamação. Sim. Agora, doutor Diogo Souza Ainello, medicamentos genéricos. Quando se criou, né? Não, vamos lançar aí os medicamentos genéricos e tal, para ter um custo menor. Hoje tem medicamento genérico que custa mais caro do que o original, digamos assim. E aí, o que a gente faz? A gente chora, a gente reclama, não tem do que reclamar, é assim mesmo? O genérico é para custar mais do que o medicamento original? Como é que é isso? Bom, de forma alguma. O medicamento genérico, na verdade, quando ele foi implantado, a ideia era justamente ele ter uma redução de preço, que isso variava na época entre 20% até 40%, né, em alguns tipos de medicamentos poderia chegar até 35%, e em função de quê? Do custo de produção. E aí, até voltando na pergunta que foi feita, na primeira pergunta, um dos fatores que pode influenciar, sem dúvida, o alto preço dos medicamentos é também a questão de tributação, né? Que a carga tributária é alta, não apenas no segmento, claro, de fármacos, mas também outras, né? Como a gente sabe. Então, o medicamento genérico, em tese, era para ser mais barato. Eu diria porque que é uma exceção. Uma carga menor de impostos, isso? E o custo de produção, que é fundamental. Por quê? Porque esses remédios os fármacos, de um remédio tradicional, vamos assim colocar, e o genérico, eles já são conhecidos. Então, a empresa que fabrica o genérico, ela não tem o mesmo custo de pesquisa e nem de divulgação, porque aquele outro remédio já carregou essa primeira etapa. Então, o custo tem que ser mais barato. É exceção, né? Infelizmente existe, mas é exceção o remédio genérico ser mais caro. Porque o investimento em pesquisa é o investimento pesado, né? Por exemplo, foi o Pfizer, qual foi o laboratório que lançou aí o Viagra, que é o medicamento, Pfizer, acho que mais vendido do mundo, foi o Pfizer, né? E aí agora, aqui no Brasil, completou 20 anos, aí de acordo com a legislação internacional, são 20 anos, não é isso? E aí quebra a patente, depois de 20 anos, a patente internacional. Então o Viagra tem que ser vendido a um preço mais barato. Tem até o genérico, agora também pode ser fabricado o genérico no Brasil. Mas aqui é tudo tão esquisito que falsificam até o Viagra, ô doutor Tardan. Vendem até na esquina, na banquinha do camelô. O camelô, esse Viagra é do bom, tome um, vale por 3. Vai passar vergonha. Ali na Rio Branco com Uruguaiana. Haroldo, o nosso programa aqui é de direito consumidor, mas a gente, depois de mais de 20 anos de direito consumidor no Brasil, a gente não pode, hoje, principalmente na universidade, deixar de formar a cabeça lá dos jovens que vão assumir posições importantes, de que o direito do consumidor é indissociável do direito econômico. E nós somos ignorantes em relação ao direito econômico. Evidentemente, quando a boa intenção do governo de lançar ou quebrar patente, como foi o caso lá da AIDS, com aquele coquetel, né, nós quebramos a patente, uma medida corajosa do governo. Mas veja o seguinte, o laboratório, ele tem tanto poder que para inviabilizar a produção do genérico, ele faz dumping. Então ele coloca o preço mais barato que o preço de produção do genérico. Não interessa que um país como o Brasil, que está em fase de desenvolvimento ainda, tenha uma indústria de medicamento forte. Então eu boto o preço lá embaixo, eu faço uma escala mundial e sustento aqui durante o tempo. Eu inviabilizo a produção.
me dá prejuízo aqui, mas eu ganho em outros países, na África, por exemplo, ou na China, ou na Índia, seja lá onde for. Ou no Brasil. Agora, a gente tem que ficar muito atento nessa questão do medicamento. O governo, às vezes, também, naquilo que eu disse aqui no início do programa, de boa intenção, o caminho do inferno está cheio. O que é mais maléfico para a população, lamentável, eu tenho que dizer isso, é mais maléfico para a população a gente ter alguém em posição importante de governo com ignorância do que corrupto. Então, a ignorância causa mais malefício para a sociedade do que a corrupção. Então, veja o seguinte, muitas vezes uma medida popularesca de repressão de determinado segmento sustenta uma determinada prática. No Brasil nós temos o remédio de marca, evidentemente um laboratório pesquisou e gastou fortuna para desenvolver aquela patente, né, para chegar àquela fórmula. Aí, depois de um tempo, tudo bem, quebra-se a patente, ou no curso da patente, em razão de interesse maior, a gente pode quebrar a patente também. Mas veja o que o nosso governo fez. Ele criou uma situação intermediária na tentativa de proteger a indústria nacional, que a gente ainda não falou aqui. Que remédio é esse? É o similar. O genérico é igualzinho ao original, ao de marca. Mas o similar, o que é o similar? O similar é uma possibilidade da engenharia reversa. Tentar chegar próximo da fórmula e eu faço alguma coisa próxima. Eu não sei se é. Eu não quebrei a patente. Então, eu autorizo alguém a fazer. Só que no caso do Brasil, tá bom. O médico receitou de marca, obrigatoriamente, lá na farmácia, na ponta, o atendente, o farmacêutico, ele tem, né, o dever, né, se o consumidor quer o genérico, então ele tem o dever de mostrar. O que não pode, é crime, é a farmácia empurrar o similar. Se empurrar o similar, não, isso aqui é a mesma coisa, é crime. Agora, como é que o cidadão, no balcão da farmácia, vai saber qual é o similar, qual é o... Porque o senhor mesmo falou a questão da ignorância, que é pior do que a corrupção. O nosso país, lamentavelmente, ainda tem um nível de escolaridade muito baixo e tal. É difícil das pessoas entenderem um significado de uma similar. O que é similar? Pois né? É importante esclarecer aqui. O consumidor deve ficar atento. O genérico, né, que em tese seria mais barato, obrigatoriamente a embalagem tem aquele G enorme. Lá, grandão. Então esse remédio... E o similar? Pela legislação ele está assegurado. É igualzinho o remédio tradicional de marca. É igualzinho. O similar não tem marca nenhuma. Nós estamos mudando a legislação agora para tentar impor uma forma de identificação fácil. Colocar um S grandão. Isso ainda não está bem definido, mas com certeza nós estamos pressionando para que isso seja melhor regulamentado. Agora, o consumidor, via de regra, o médico prescreve o remédio de marca. Por quê? Porque aí você, naturalmente, quem já esteve, quase todo mundo já esteve na sala de espera de um médico, você vai ver aqueles homens circulando com aquelas malas que são de laboratórios e eles abrem a porta do consultório sem pedir licença. Então ele chega lá e demonstra claramente, quem manda aqui sou eu. Muito comumente, os médicos são reféns dos laboratórios. Por quê? Porque os laboratórios grandes promovem encontros, seminários, viagens internacionais, finais de semana, participação na prescrição. Mas isso é uma parcela da comunidade médica que se beneficia, entre aspas, desse tipo de comportamento da indústria farmacêutica. Mas são médicos que formam opinião, isso é importante. Até porque fica difícil, porque senão fica ruim, não é? Mas parece que todos os médicos são assim. Pela legislação, o médico, quando dá o medicamento referência, ele é obrigado a dar o genérico. É só o paciente requerer. Nos hospitais públicos, ele é obrigado a dar o genérico, direto. Sem passar pelo medicamento então referência. Eu chego lá, ele me passa o medicamento, doutor, esse aí eu não quero não, eu quero o genérico. Sim, ele é obrigado a te dar o nome do princípio ativo. O similar já é um pouquinho diferente. O medicamento similar, ele não tem exatamente a mesma fórmula do medicamento referência e nem do genérico. O medicamento referência, ele pode ser substituído pelo genérico. O similar, não. O similar é parecido, mas não é. É um chute, engenharia reversa. Isso, exatamente. E só o farmacêutico pode substituir o remédio referência pelo genérico. O farmacêutico também está autorizado, balconista não. Sempre farmacêutico. No Rio de Janeiro exija o número do Conselho Regional de Farmácia
exija todas as informações, tem que ser o farmacêutico. E é obrigatória a presença do farmacêutico nas farmácias e Em drogarias. qualquer horário. Não é em qualquer horário. Sabe que eu vou comprar medicamento e eu esqueço, eu nunca perguntei, cadê o farmacêutico? Fica aí a sugestão, não é? O farmacêutico está aí, eu quero falar com ele. Bom, o doutor Diogo quer fazer um acréscimo aqui. Doutor Diogo, por favor, rapidinho, fique à vontade. Claro, eu vou aproveitar deixa que são umas questões polêmicas e uma das questões que a gente deve sempre lembrar o médico ele tem uma liberdade, né, na prescrição do medicamento, é o exercício profissional dele, ele não é obrigado a aceitar só um laboratório. É claro que existe, não há como se negar a presença de representantes de empresas e todo o marketing que é feito em determinados produtos, mas nem todo médico é refém. Né? Então, a gente não pode também generalizar. E da mesma forma, o fator que acho que é importante aqui esclarecer para os ouvintes é que o medicamento genérico, ele é o mesmo princípio ativo do medicamento da empresa. E eles chamam isso de bioequivalência. A agência de vigilância, ela que faz esse teste. E se o consumidor tiver alguma dúvida, ele pode procurar a própria agência, existe até um telefone, um 0800, ele pode procurar a agência e perguntar se aquele remédio ali é regular, se está cadastrado no sistema da agência de vigilância e por fim, ficar tranquilo em relação àquele remédio que ele adquiriu. Agora, não deve aceitar de forma alguma a prescrição de um remédio por parte de um atendente, de um vendedor. Que não tem o conhecimento técnico. O farmacêutico leva uma graninha do laboratório, né? Você vai comprar um remédio, aí na farmácia o atendente te empurra outro. Sim. Isso aqui é melhor, isso aí. Não caia nessa, é guelta o nome disso. Bom, e o laboratório, que o médico recomenda para você 5 comprimidos, 1 por dia, durante 5 dias da semana. Aí na caixa vem 899 pílulazinhas. Você toma aqueles 5, paga pelos outros 700 e não sei o que lá e não vai usar. É correto isso? É honesto? Seria melhor a venda a varejo? Como é que isso poderia funcionar? Será tema do nosso próximo bloco. Seu Direito, o debate que ajuda o consumidor a saber mais sobre seus direitos.